O solteiro não tem um minuto de paz nessa vida, não é mesmo, meus caros? Vocês aí que estão na peleja, na dificuldade, tentando encontrar alguém, quanta coisa que acontece nessa vida, não é mesmo? Mas se vocês não têm um minuto de paz, eu venho aqui hoje tentar ajudá-los. Espero que eu traga minutos de paz nesse vídeo aqui, eu não sei quanto tempo ele vai ter, mas todos esses minutos que eu vou gravar nesse vídeo, eu espero que traga paz para vocês. Mas também pode trazer um pouquinho pode aumentar a tensão, aí é com vocês, é vocês que decidem. Por quê? Porque hoje eu quero tentar ajudar de forma mais objetiva possível, tentar ajudar vocês a trazer aqui, eu elenquei quatro fatores necessários, né, critérios de avaliação, 4 fatores necessários que você precisa prestar atenção para começar um relacionamento. Como vocês me conhecem, vocês sabem que a cada critério desse vai ser um universo de possibilidades e, obviamente, em breve eu vou ter que desdobrar em outros vídeos. Mas aqui, eu vou botar 4 critérios para você poder visualizar e entender os relacionamentos. Por que eu digo isso? Porque além aqui dos comentários, além do trabalho em consultório, já faz mais de 12 anos que eu sou psicólogo, mas antes disso também sou gente. Também tem minha vida, também tem aí minhas conversas com amigos, enfim, familiares, essas coisas. Eu percebo que muitas vezes esses critérios variam demais ou eles ficam muito reduzidos, né? Então esses aspectos que eu vou trazer hoje aqui para vocês é mais ou menos para dar luz e falar para você, olha, de toda a minha experiência de vida, de consultório, de estudo, eu acredito que esses 4 pontos aqui você precisa prestar atenção. Você, como eu sempre digo, não precisa seguir só esses 4, você pode também acrescentar muito mais. Por sinal, se no meio do vídeo aqui eu estiver falando alguma coisa, se achar que faltou alguma coisa, escreva aqui embaixo, tá bom? Escreva aqui embaixo, tá? E, enfim, antes que eu comece, deixa eu me apresentar aqui, eu sou o J. Borgonhoni, eu sou psicólogo há mais de 12 anos. Hoje eu estou excelente, né? Hoje eu estou muito disléxico. Há mais de 12 anos. E eu sou o criador da terapia do bom senso, tá bom? E o meu objetivo aqui é trazer leveza, sinceridade, bom senso e mais clareza para o seu dia a dia de uma maneira que não seja pesada, seja uma linguagem mais acessível e que também seja prática. Porque eu também acho, às vezes, que psicólogo fica enrolando, fica só elaborando, e você entra mais perdido do que você estava, né? Você sai mais perdido do que você estava quando entrou no vídeo, tá? Enfim, deixa aqui o seu like nesse vídeo, siga o meu canal e se você quiser comente, vai me ajudar e compartilhe a palavra do bom senso se você achar que o que eu estou falando aqui tem bom senso, costuma ter, então fica comigo até o final. E digo mais, vou daqui dar uma jogadinha aqui de marqueteiro, das 4 características, presta atenção na terceira. Eu ia gravar um vídeo só sobre a terceira característica, mas eu resolvi fazer essas 4, então fica comigo pelo menos até a terceira, não desiste de mim, vamos lá, tá bom? Se você quer ter paciência para se relacionar lá fora, eu já estou exigindo só um pouquinho de paciência para assistir meu vídeo. Boa? Vamos lá então. Primeiro fator, quando você conhece alguém. O primeiro fator já não é um fator, já são 3. O primeiro fator, o primeiro aspecto para você começar um relacionamento que é extremamente necessário você prestar atenção. Ele é muito básico. Fala, minha senhora, você ergueu a mão, o que foi? Ah, já, também que você vai falar é básico, eu já sabia. Eu sei, mas é bom eu desenhar às vezes, não é mesmo? Eu explicar também como eu vejo a coisa. A primeira questão é o quê? Essa questão, assim, automática, vamos dizer assim, né? Essa questão da atração. Sim, né? Parece besteira, mas sim. Quando você for se relacionar com alguém, conhecer alguém, você tem que levar em consideração esse fator da atração, que vai envolver, obviamente, a admiração e também o que eu chamo aqui de orgulho, tá? O que eu quero dizer com isso? Muita gente, por uma questão de frustração amorosa, por não ter dado certo na vida, algumas coisas assim, resolve fazer a brilhante ideia de eu não vou mais seguir o que o meu coração pensa, ou eu não vou mais seguir beleza, principalmente as mulheres fazem isso, né, minhas queridas? Ah, vai o cara feio mesmo, vai o cara calvo. Nada contra os calvos, tá bom? Mas é o que acontece. Ah, vai o cara que tá fora de forma, vai qualquer um, vamos dar uma chance. Aí cai naquele vídeo que eu já falei aqui, vamos vendo o que vai dar. Vamos vendo o que vai dar, dá ruim muitas vezes. Mas é muito comum nessa tentativa de ser menos emocionada, e eu acho que é uma tentativa válida muitas vezes, é você tentar ser um pouco mais racional. Só que nessa racionalidade você pode acabar deixando de lado, junto com essa racionalidade, a questão da atração.
E o que acontece com a atração física que eu vou falar aqui de início, né, que vai desdobrar na admiração e no orgulho? A gente acaba tirando isso de lado, tá? Entenda uma coisa, né? Existem os três transcendentes universais, né? A beleza, a bondade e a verdade. Esses três transcendentes, né? Que são características de Deus, né? Que é a pura beleza, a pura bondade e a pura verdade. Mas voltando, a beleza então é uma característica que a gente pode tentar deixar de lado, mas muitas vezes é algo que constantemente a gente acaba se chocando, entende? Então, se você vai sair com um sujeito, vocês mulheres, vai sair com um sujeito que você não tem muita atração, a tendência de você estar indo forçado é muito grande. Mas também o que acontece é, muitas vezes você fica batendo de frente constantemente com algo que não te agrada, tá? Vou dar exemplo. Falei aqui, né, dos calvos, tá? Mais uma vez eu atendi uma paciente. Cara, isso eu fiquei um pouco assustado. Ela falou do cara, tá, coisa e tal, bababá. Ela falou, não, e outra coisa, daí esses dias eu vi ele de bermuda. Nossa, daí eu olhei pra perna dele e falei, vai começar as narrativas, né, que desnecessário, não preciso ficar sabendo dessas coisas. E ele não tem nenhum pelo na perna. Nossa Senhora. Eu falei, eu fiquei assim meio, nossa Senhora, isso é bom ou isso é ruim? Ela falou, não, eu não gosto de homem com pelo na perna, homem... Enfim, no final das contas eu não gosto de pelos masculinos. É basicamente isso. Eu fiquei assim, tipo, mas rapaz, que eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Mas eu sou psicólogo, né? Todo dia a gente descobre algumas características aí, né? Idiosincrasias dos pacientes, das pessoas. Enfim, para ela isso era muito importante. E ela se admirou com aquilo. Então, ou seja, ela olhando aquilo, se ela ficasse com um sujeito que era um Tony Ramos, né? Um sujeito muito peludo, sei lá. Tem mulher que não gosta de barba, né? Tem mulher que não gosta de certo tipo de cabelo, de cor de olho, ou tem algumas preferências, enfim, alto, baixo, tudo mais. Homens também, homens um pouco menos, mas também tem isso. Ou seja, se você, imagine se essa paciente minha, da questão dos pelos na perna, né? Se ela ficasse vendo ali, aquilo ia ser um ponto de tensão, incômodo. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que me incomoda se eu vou num restaurante e tem quadro torto na parede, eu saio arrumando. Eu e minha esposa, a gente tem esse... Não é defeito, isso é qualidade, tá? Já que eu e minha esposa temos, isso aí virou a qualidade da família. A gente fica agoniado. Então, muitas vezes, a gente quer ser mais racional, mas acaba colocando certas questões de lado, e a atração vem muito delas. E também muita gente já me escreveu também, Jota, o cara tem tudo, mas eu não acho ele nem um pouco bonito. Mas senhora, se você não consegue ficar, se não te agrada ficar 15 minutos olhando para a cara dele, né? Bom, assim, não é que ele é feio, não é que ele é repulsivo, mas assim, não é aquela coisa que você quer ver, que é algo muito natural, entende? É quase algo instintivo. Se a gente já não tem isso, então a gente tem que repensar mesmo. Por que você vai ficar olhando para algo que não te agrada? Só para o quê? Para provar um ponto? Você vai lá o quê? Para fazer o quê? Vai sair num date com um cara desse só para provar que você está tentando? Então às vezes é bom repensar isso, mas é necessário isso. E isso vai se desdobrar em admiração e orgulho. O que é admiração? É aí quando você percebe que tem outras características no sujeito. Né? Além de ele ter uma beleza suficiente, vamos dizer assim, ele também é um cara educado, ele também é um cara engraçado, é um cara inteligente, é um cara simpático, é um cara carinhoso, enfim, né? Aquele clássico caso que eu já falei aqui, mulher presta muita atenção ao modo como o homem se comporta, muitas vezes no restaurante, né? Com pessoas ali que estão servindo, ou seja, às vezes o cara é um escroto com um garçom, o cara é escroto com um cara que tá ali no estacionamento, ou então, enfim, você percebe que ele trata mal a mãe. Então, é claro que isso se desdobra. Por quê? Porque a admiração é mais fácil a gente admirar pessoas que nós achamos bonitas. Não sei se vocês sabem, mas tem um estudo que diz que as pessoas têm a tendência a não desconfiar de pessoas bonitas. Né? Ou seja, tem a tendência de achar que não está sendo enganado porque a pessoa é bonita. Para você ver como a beleza, a verdade e a bondade elas estão meio unidas. Né? Se uma pessoa é bonita, você tem a tendência a achar que ela também é boa e verdadeira. Entende? Então o que acontece é, dessa beleza física pode desdobrar para admiração. E eu sei também que um cara que tem uma beleza ok, ele pode ficar muito mais bonito se você começar a ter admiração dele. A mesma coisa com a mulher. O homem é muito mais visual, mas ainda assim, tem aquela coisa assim, pô, fiquei com uma mulher que é maravilhosa, é chata pra cacete,
mas fiquei com uma mina que eu não achei ela tão bonita, mas ela é muito gente boa. É muito legal estar com ela. Então também você tem que levar em consideração isso. Porque também não adianta você arranjar um cara bonitão, tá, beleza, charmoso, coisa e tal, bababá, bababá. Quando você vai ver ali o segundo ponto, né, na questão da admiração, o cara não tem sal, entende? É a beleza, parece uma beleza meio estéril, assim, entende? Então isso vai se desdobrar para essa admiração. Mas para não ficar me enrolando muito no primeiro ponto, eu vou só falar do orgulho. Um dado que eu vejo é o quê? Né? Nesse primeiro ponto da admiração dessa parte física, dessa beleza, dessa atração é o cara que você está saindo, a menina que você está saindo, você, se fosse apresentar, postar no Instagram, você teria orgulho daquilo? Você tem um desejo de mostrar ele para os outros? Mostrar para tua família que está esperando, tua mãe esperando o bendito do genro para chegar o neto, não é mesmo? Tuas amigas que acham que você já encalhou, ou teus brother que acham que você só tá sozinho em casa ali no Pornhub, você teria orgulho de falar, essa aqui é minha namorada, olha só a minha namorada. Então isso é um detalhe, sabe? Não é um detalhe, mas isso é um critério. Porque tem gente que você conhece que é tipo, né? É tipo pijama, melhor deixar em casa. É verdade. Ou seja, você tá saindo com alguém que é meio pijama, você tá saindo com alguém que é roupa de gala, que você gosta de usar, que você quer sair, que você quer mostrar para os outros. Então isso é um grande critério. Você fica aquela coisa assim, eu até apresentaria, mas o que as pessoas vão dizer? Às vezes você tá querendo ali, esse primeiro quesito não tá tão bom, você tá dando uma forçadinha, tá? Então o primeiro fator essencial que eu acho é essa questão da admiração, atração, né, esse universo aí do orgulho. Como eu disse, posso aqui abrir pontes para muitas outras coisas um dia, tá? Falar o quão é importante a atração, a parte física no relacionamento, aí outro dia eu falo mais sobre isso. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto agora, tá? Que eu anotei aqui. Convivência. Convivência. Como é a convivência com essa pessoa? Entende? Como que é conviver com ele? É legal, ou te traz paz, ou então é interessante? E quando eu digo a convivência, é realmente assim, fazer coisas tranquilas, ir no mercado, assistir um filme, ir no cinema, tomar uma cerveja, ir no restaurante, encontrar a família, ir na igreja, ou ir numa viagem, ou fazer um esporte. Como que é essa convivência? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas na vida que elas são excelentes, né? Não só em quatro paredes para o que você está pensando, mas são excelentes para assim, sair com a pessoa e conversar só você e ela. Nossa, a pessoa é legal, ela se abre. Mas daí quando você vai, parece que a pessoa tem uma fobia social. Você vai levar para amigos, o cara fica emburrado, o cara fica no canto, o cara não quer fazer nada, o cara, enfim, não consegue interagir direito. Sabe aquela coisa assim? Parece que aquela pessoa que comigo é legal, agora eu dou 3 passos para fora, a pessoa já parece que não sabe andar direito. Parece, eu e minhas analogias. Uma vez eu escutei uma amiga minha falando assim, o meu cachorro ele é excelente em casa, super calminho, mas se eu saio na rua ele fica louco, ele fica desesperado porque ele teve alguns traumas. Às vezes parece, né? O teu bom é o cachorrinho traumatizado, entende? Teu namorado aí, o teu ficante aí, é um cachorro traumatizado. Você sai na rua, dá tudo errado. Então é melhor ficar dentro de casa. Mas veja, essa convivência, não só com os outros, mas com você mesmo. Você gosta de estar com essa pessoa? Ou é truncado, é difícil? Eu sempre falo isso. O começo do relacionamento tem que ser a coisa mais tranquila possível. Porque, meu Deus do céu, é o começo. É a fase do pico do encantamento, da paixão, que eu falei esses dias de um vídeo da paixão, sobre a paixão acabar ou continuar. Se nesta hora, que normalmente a gente quer passar 24 horas com a pessoa, se nesta hora do começo a convivência já é difícil, vamos rever a relação. Vamos rever se vale a pena. E veja, não falei isso antes, mas os pontos que eu estou dizendo aqui não é para você inviabilizar seu relacionamento, não é para você usar um bingo, né, tabela completa ou não. É só para você repensar. Porque muita coisa que eu percebo é quando eu falo aqui, eu posso acabar dando nome para sentimentos que você tem aí. Na terapia é o inverso, o paciente vem e eu ajudo ele a dar nomes, mas aqui no vídeo o que eu estou tentando fazer é dar nomes para as suas questões, para os seus entendimentos. E muitas vezes é isso. Você está com um cara que você tem atração, você admira, você gosta de apresentar para os outros, mas a convivência é muito difícil, a comunicação é difícil. E aí na convivência, né, abre uma aba para comunicação, interesse, humor e tudo isso que eu posso falar mais outro dia. Mas pense nisso, a convivência é legal. Por quê? Como o pessoal fala, ninguém casa para separar. E eu acho que se você
está aqui querendo começar um relacionamento sério, ninguém começa um relacionamento sério para acabar uma semana depois. Né? O tal do seja eterno enquanto dure começa a dar uma preguiça, não é mesmo, minha senhora? Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Na verdade, essa música é meio desesperada, né? Que seja eterno enquanto dure, mas que dure para sempre. Meu contraditório. Mas acontece o quê? A gente entra num relacionamento para a coisa render, principalmente se a gente está encantado, se a gente quer realmente ter uma relação. Então preste atenção na convivência. A convivência é essencial. E a convivência também vai entrar momentos de tensão, brigas, discordâncias. O sujeito é excelente, mas quando discorda, puta, é um inferno. O sujeito briga, fica emburrado. Mulher é a mesma coisa. Não, super legal, bacana quando eu estou concordando. Quando eu desagrado, meu Deus do céu, não fala comigo por 3 dias. Isso é um critério de convivência, tá? Não vou falar mais sobre isso aqui, mas pensa nisso. Então, o primeiro ponto ali, esse combo aqui, atração, admiração e orgulho. O segundo ponto aqui é convivência, tá? Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é aquele que eu falei, preste atenção nisso, né? É o ponto que eu acho essencial que você preste atenção, tá? E eu acho assim, é uma coisa que eu estava conversando com um amigo e ele me disse isso. Eu falei, cara, isso aqui é genial, tô levando para a vida faz muitos anos, já faz mais de 15 anos que eu escutei isso. Qual que é o terceiro ponto? O terceiro ponto é a relação entre qualidades e defeitos. Essa é a relação, qualidades e defeitos, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente entra num relacionamento pensando nas qualidades. O que ele tem de bom? É quase o que essa pessoa tem de bom para acrescentar na minha vida. Então a gente vai mais para os básicos, beleza, inteligente, blá, 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 e alguns outros acessórios, né? O que ele gosta, quais são seus valores, qual é as suas crenças, quais são suas ideias, o seu viés político, enfim, aí tem outros fatores ali ao redor, certo? Mas muitas vezes a gente pensa muito nisso. Até gravei um vídeo agora recentemente falando que tem esse momento, né? Começa o relacionamento, né? Foi o vídeo que eu falei sobre o amor-sacrifício. Começa esse relacionamento, quando a gente começa ele, a gente tem uma fase meio egoísta, né? Tipo, o que eu quero? É bom isso e eu também estou te ajudando nessa fase aqui. Isso que eu estou falando desse vídeo é dessa fase aqui. Mas o que acontece? Como a gente pensa muito em qualidade, e nós estamos muitas vezes encantados por causa da paixão, a gente passa pano em defeito, ou a gente não mergulha no defeito, a gente não presta atenção nos defeitos. E é aqui que vem a grande sacada que eu quero te ajudar aqui, presta atenção nesse terceiro ponto. Além de você pensar quais são as qualidades que essa pessoa pode me dar e o quanto isso pode me ser benéfico, eu tenho que olhar para os defeitos e pensar, eu suporto esses defeitos por quanto tempo? Eu suporto esses defeitos por quanto tempo? Se essa pergunta, se essa pessoa não mudar e continuar com esses defeitos que eu vi aqui, eu topo ou eu não topo? Você tem que pensar nisso. O que meu amigo disse é o quê? Quando você vai ficando mais velho, você para de se preocupar quais são as qualidades da pessoa que pode ser um benefício para você e você começa a se preocupar do será que eu suporto esses defeitos? Quais são os defeitos para ver se eu suporto? Entende? É mais ou menos quando você vai comprar um carro. Você olha, beleza, tá, tem roda, você olha, né, um carro usado, né? Porque nós não estamos mais comprando um carro novo. Passou dos 30, meu amigo, já tem quilometragem, é muito difícil encontrar um carro novo. Você até suspeita quando chega um carro novo, né? Você tá indo lá, carro usado, né? Qual que é o problema? Qual que é o BO desse carro aqui? Tá, não, beleza, legal, gostei, né? Tá funcionando, tá, mas qual que é o problema? Você chega pro vendedor e fala, mas o que aconteceu aqui? Qual que é o BO? Pode me contar qual que é o BO aqui. O que eu vou... Ah, gasta muito. Gasta muita gasolina. Não, vai ter que dar uma olhada no pneu. Ah, não, o câmbio tá meio solto. Ou seja, não é isso que a gente faz. Não sei se vocês assistiram Irmãos à Obra, né? O pessoal fala assim, comprei na planta. Não, você nunca comprou na planta, você sempre compra no leilão. Relacionamento é isso. Minha esposa, quando me conheceu, ela me encontrou no leilão da vida. Então o que acontece? Vai pegar, vai ter que reformar. Se você já assistiu Irmãos à Obra, o que acontece? Você vê que no meio da reforma o cara descobre que uma viga está apodrecendo, descobre que tem um cano solto, vai ter que mudar a encanação inteira, descobre que um piso que parecia rígido, na verdade não, ele está meio mole, tem uma infiltração, tem não sei das quantas... Blá, blá. Então assim, a mesma coisa. Quando você vai encontrar alguém, você vai se relacionar, você tem que pensar assim, qual é o BO dessa casa?
né? Até mesmo falando de uma forma um pouco mais analógica e poética, se eu vou morar, né? Se eu vou morar com essa pessoa, né? Onde é que eu estou fazendo, né? Em que terreno, em que casa eu estou fazendo o meu lar emocional. Então, eu tenho que saber quais são esses problemas. E aí você tem que pensar, eu aguento isso ou não? Porque eu vou ser sincero para você, com o passar do tempo, eu que estou aqui, vai fazer 10 anos que eu conheço minha esposa, né? Dia 4 de outubro de 2015. Lembrei. Nosso primeiro filho nasceu em 7 de outubro de 2018, né? Quase 3 anos exatos. Mas 4 de outubro de 2015, tá? Quando eu conheci minha esposa ali, quando eu encontrei ela, né? É claro que tem esse encantamento, mas quase passando 10 anos depois, você começa a ver, não, beleza, as qualidades estão ótimas, elas estão melhorando também, a gente vai ver sobre isso no próximo ponto, coisa e tal, mas tem algumas coisas que ela não deixou de ser ela. E é a mesma coisa comigo, meu senhor. Eu sou legal aqui, tenho bom senso, eu gravo vídeo aqui com você, mas em casa às vezes o pau tora. Se minha esposa vier gravar um vídeo aqui, que ela não vai fazer, ela vai contar algumas verdades sobre esse que vos falo. Ou seja, é claro que ela teve que me conhecer e pensar, e isso aqui? Esse cara aqui? Né? Minha esposa sempre fala isso, quando me conheceu eu tinha uma banda, né? Não procurem Banda Gentileza no YouTube. Eu tinha uma banda, né? E aí o que acontece? Quando eu estava tocando na banda, ou seja, a figura pública, eu teve que lidar com isso. No que terminou a banda em 2016, a gente estava namorando, aí eu comecei a fazer conteúdo na internet, ou seja, daí em vez de fazer turnê com a banda, eu fazia palestra no país inteiro. Ou seja, ela falou, gente, eu casei com o cara que é figura pública, entende? Não tem o que fazer. Ou seja, isso não vai mudar. Então, talvez não seja até mesmo um defeito, mas é uma característica da minha vida. Eu sou um cara expansivo, eu sou esse tipo de cara, entende? Então o que acontece? Você tem que ver se dou conta disso ou não dou conta. E às vezes a gente não dá conta, tem que assumir e falar, cara, não dou conta. Não dou conta. Falando do primeiro ponto, tem muita mulher que fala assim, pra que arranjar homem bonito é dor de cabeça. O negócio é arranjar um feio dedicado. E às vezes é verdade, tipo, não dou conta. Não vou dar conta, entende? Ou um cara que é vaidoso, ou um cara que às vezes ele é muito inteligente, mas ele tem falta de trato social, ou um cara muito quieto. Quantas vezes já não vi, né, na coisa dos 4 temperamentos, sanguínea, a mulher sanguínea, ou o homem sanguíneo que fala pra caramba, encontra o melancólico e não dá conta do melancólico. E às vezes o melancólico não dá conta do sanguíneo. Então é esse tipo de coisa. Pense, depois de visto e avaliado as qualidades, pense nos defeitos. Você vai dar conta se esse relacionamento continuar? Pense nisso. Jota, eu conheci um cara que tem um defeito. Fala, minha senhora, ergueu a mão. Fala, minha senhora, eu conheci um cara que tem defeito. Se esse defeito piorar, eu não dou conta. Mas se ele melhorar, eu acho que eu suporto um certo nível. Então aí, minha senhora, você bota um deadline. Se até tal data esse sujeito não melhorar, se até tal momento eu vou ter que repensar essa relação. Se eu comecei a conviver com o cara, ele é desempregado, então pelo menos ele vai ter que me dar uma perspectiva e eu vou ficar aqui com ele, vamos ver se o cara melhora. Se eu comecei a conviver com uma mulher, com uma moça, com uma mulher aí, tô saindo com ela, tô namorando com ela, e ela tem uma questão emocional, sei lá, com o pai, com a mãe, ou com uma amiga, ou uma questão emocional com o trabalho, sei lá, e aquilo atrapalha demais, ela fica muito mexida, e aquilo te incomoda de fato, você começa a perceber que tem uma fragilidade ali, você pode olhar e falar, meu, vamos tentar te ajudar, mas se a coisa não tá melhorando, bota um deadline. Pô, se até tal data não melhorar, cara, aí eu não vou comprar não, entende? Então é mais ou menos isso. Pense nisso, relação da qualidade com defeito, tá bom? Então primeiro, atração, admiração e orgulho, toda essa relação mais pessoal aqui, mais da imagem, para a relação física. Segundo ponto, a convivência, né? Terceiro ponto, a relação de qualidade e defeito. E o quarto ponto aqui, espero que você esteja comigo, que não tenha ido embora depois do terceiro ponto. O quarto ponto aqui, tá? Perspectiva. Perspectiva. Você tem que saber quais são os planos, qual é o olhar do futuro, o que o cara imagina, quais são os sonhos, tá? Porque muitas vezes você encontra uma pessoa que ela tem os 3 requisitos anteriores, você até consegue lidar, mas a perspectiva dessa pessoa ou é nenhuma, que eu acho isso muito perigoso, mas outro dia eu falo melhor sobre isso, ou é nenhuma, ou a perspectiva dele não é como a sua. Um exemplo, conhece alguém que fala, eu estou estudando para fazer um doutorado na Alemanha. Quando que você vai fazer a prova? Daqui 2 meses. Vamos levando. Será? Será?
Ou outra questão muito delicada, mas muito séria é: conheceu o cara ou conheceu a mulher, quer ter filho ou não quer ter filho? Quer ter filho ou não quer ter filho? Posso ser bem sincero com vocês? Se o cara ou a mulher falar, ai, não sei, vamos ver, você toma cuidado. Por quê? Vamos fazer uma estatística tirada da minha cabeça? 80% das pessoas que falam vamos ver, porque não quer, entende? É um modo de não frustrar no começo, entende? Já vi muita relação disso acontecer. A mulher conhece o cara, né, e fala pro cara, porque eu quero ser mãe, coisa e tal, e você, penso, acho que talvez um dia. Esse talvez um dia é muito ruim, porque o cara que quer, ele fala, quero. Não sei se é com você, né, minha senhora? Querer eu quero, mas eu e minha esposa no primeiro encontro ali, de cara, já, filho, sim, vamos ter, quero ter filho. Ela também falou que queria ter filho, coisa e tal. Enfim, ficava implícito a questão do, então tá, né, temos essa ideia aí. Acho que talvez não foi o primeiro encontro, não, acho que foi, a gente conversou 7 horas no primeiro encontro. Então o que acontece é o quê? Tem que ver essa perspectiva. Quer casar ou não quer casar? Acredita no casamento ou não? Acredita em relacionamento? Porque hoje em dia, né, também não posso esquecer isso. Galera aí, geração Z, preguiça de vocês. Eu acho relacionamento, eu acho assim, por que a gente vai se definir? Quem se define se limita. É exatamente isso, entendeu? A definição é uma limitação. Por quê? Porque daí você fica mais eficiente na vida. É isso. Entende? É exatamente isso que acontece. A gente se define para a gente se limitar, então quando a gente limita, a gente dá conta da realidade que a gente se delimitou. Não é mesmo? Então o que acontece? Às vezes você não sabe a perspectiva do cara. Mas ele é muito legal, mas ele é muito bacana. E aí e fica nisso. Ou então a mulher. A mulher não sabe se quer ter filho, se não quer. Sabe? Fica aquela coisa meio assim. E se eu tiver, não sei, nunca pensei sobre isso, eu acho muita responsabilidade. E você tá louco para ser pai. Então você vai ter que olhar e falar, cara, talvez a perspectiva aqui não seja tão boa. Como eu disse, não é para você inviabilizar os relacionamentos, mas é para você pensar mais profundamente. E veja, essa coisa da perspectiva também é uma questão de perspectiva financeira, perspectiva de trabalho, a questão familiar, como eu disse agora, perspectiva às vezes de saúde, perspectiva de outras coisas, entende? Tem gente que você vai encontrar e a pessoa assim, olha, nos próximos 5 anos ou no próximo ano eu vou estudar para concurso. Aí você conhece o cara é legal, bacana, o cara não tem tempo, você fica enchendo o saco do cara. Não tem tempo, coisa e tal. Às vezes a menina também é a mesma coisa, está estudando para concurso. Não, que eu quero ser juíza, coisa e tal. Aí o cara fica enchendo o saco. Porra, porque né, quem não dá assistência abre concorrência. Essas frases que vocês escutam por aí. Ou seja, você tem que ver a perspectiva. Qual que é a realidade dessa pessoa hoje em dia? O que essa pessoa quer? E vamos ser sinceros. Muitas vezes, homens, vocês conhecem mulheres que você quer ter filho? Sim. Você também quer ter filho, homem? Beleza. Mas em quanto tempo você quer ter filho, minha senhora? Parece que assim, não podemos tocar nesse assunto, senão isso machuca. Entende? Eu vou fazer um dia, um vídeo aqui, né? Eu já prometi uns vídeos atrás fazer um manual da mulher chata, né? Como você ser insuportável. Vou te ensinar a ser insuportável. A segunda coisa, eu vou ter que fazer o manual do homem chato também, tá bom? Fica tranquilo, mulheres. Vou fazer os dois. E eu vou ter que fazer aqui questionário de relacionamento, assim, perguntas duras que têm que ser respondidas antes de 2 meses de relação com o sujeito. Por quê? Esse é o exemplo. Você quer ser mãe, senhora? Quero. Eu também quero ser pai. Que legal. Mas em quanto tempo? Você entende que isso muda muito a perspectiva do relacionamento? Principalmente vocês, homens, tá? Deixa eu explicar pra vocês, homens que passaram dos 30. Para de fazer maluco, para de se fazer de doido, de maluco, daí você quer sair com as mulheres da sua idade, e aí você acha, por que elas estão pressionando? Porque meu sujeito, elas têm relógio biológico, meu filho. Se você for perguntar, assim, pelo menos para muitas pacientes que eu atendi, solteiras, se o cara perguntar quando você quer ter filho, a mulher vai responder, eu queria, na verdade, há 3 anos atrás, né? Mas, enfim, quando vier, tá louco. Eu já queria há muitos anos atrás. Então, isso também, perspectiva disso. Sim, eu queria morar fora. Quando? Como? Faça essas perguntas, entende? A gente fica muito assim, né? Agora, para concluir o vídeo aqui, a gente fica muito assim, na nuvem, sabe? Tá na nuvem, parece a Dilma, vou estar na nuvem, uma nuvem, o vento, estocar o vento. A gente fica nisso, estocando o vento emocional, entendeu? O cara falou alguma coisa, sabe? Fica um negócio meio sugestivo, fica meio no ar, fica catando as coisas no ar, entende?
Ah, mas ele disse um certo dia... Eu já ouvi isso de pessoas falando assim, ah, mas é que um certo dia ele meio que mostrou que ele tem um interesse a, quem sabe, um dia, se tudo der certo, ter um filho. Aí a pessoa se agarra a esse evento e isso não é nada, isso não é de fato algo que a pessoa quer, entendeu? Ah, mas ele falou que ia morar fora, mas eu não entendi direito, mas também não perguntei. Você não tem que ser tímido nessa hora, você não tem que ser tímida nessa hora, meu senhor e minha senhora. Nessa hora o que você tem que ser é realmente pegar a planilha aqui, botar o óculos e falar, em 5 anos, em 3 anos. Cara, não vai dar uma de louca, não vai dar uma de louco, tá bom? Mas, de certa maneira, você tem que conseguir, né? Por que eu falei desses 4 fatores aqui para você começar um relacionamento? Porque você tem que conseguir enxergar essas coisas e até mesmo entender, beleza, tenho atração, admiração, tenho orgulho, eu apresentei ela para todo mundo, isso não tem problema, né? Mas na questão aqui da convivência tem alguns pontos aqui que eu preciso resolver, preciso entender melhor, né? Preciso ter um pouco de paciência, mas preciso entender melhor. Tem alguns pontos aqui nos defeitos dela que eu não entendi, mas eu quero resolver e tem algumas questões que eu tenho aqui na perspectiva. Veja aí no seu relacionamento, veja aí nas suas questões, tá? O que você está sentindo? E escreve para mim aqui embaixo. Faz sentido o que eu estou te falando? Faz sentido esses 4 pontos aqui? Você já entrou numa relação em que não tinha um desses pontos e realmente deu uma defasagem? Tem algum outro ponto que para você é importante, que dá para adentrar aqui dentro? Né? Lembrando que esses 4 pontos são, né, dá para fazer aqui, como eu disse, muito mais conteúdo sobre eles, mas pelo menos tem um norte. Pelo menos você tem um norte. Pelo menos você vai conseguir ver, é a questão física, né, da aparência, do primeiro impacto, é a questão da convivência, do relacionamento mesmo, do convívio, da comunicação, da linguagem, esse tipo de coisa, né, do dia a dia, cotidiano. É uma questão de estrutural, qualidades e defeitos, ou é uma questão do caminho, qual caminho nós estamos trilhando, tá? Um exemplo dessa coisa de perspectiva, muitas vezes você encontra um cara que é tudo de bom, super legal, uma mulher e tudo mais, acabou de sair de um casamento de 12 anos. Faz quanto tempo você se separou? Ah, faz 1 mês e meio. Ou seja, qual que é a perspectiva? Qual é a chance? Chance A, ele está louco para entrar numa outra relação séria. Nossa, não vê a hora. Porque foi tão bom o casamento de 12 anos dele que ele terminou para arranjar uma melhor. Era ótimo, ele quis arranjar uma melhor. Segundo, um cara sossegado, vamos aí, tá tranquilo. Terceiro, ele quer aproveitar a vida e não quer se amarrar de jeito nenhum. E todas as vezes que você tentar fazer uma pressão, ele vai lembrar da ex e ele vai começar a achar que está fazendo errado. Qual é a chance dessas 3? Qual é a melhor opção dessas 3 aqui? É claro que a terceira é a maior chance. Né? Pode ser que tenha perspectiva? Pode, mas como eu disse aqui nesse vídeo, pense nisso, avalie isso. E a última coisa que eu te falo, não tenha medo da verdade. Não tenha medo da verdade. Ou seja, antes você descobrir as questões, antes você consegue resolver. Os meus seguidores aqui, né, são as pessoas mais inteligentes do mundo que já estão me seguindo. Se você já está me seguindo, você já tem um pouco de normalidade e bom senso. E a gente sabe, resolver BO o quanto antes é melhor do que ficar enrolando com a barriga. Depois você tem apego ao bichinho, como eu disse, o cachorro ali traumatizado, aí você não consegue mais largar. Entende? Às vezes você tem um apego ali com a menina, com a moça, mais, começa com os mais, mas daqui a pouco a percepção e aquilo que te incomoda você começa a diminuir. Vou falar isso sobre no outro vídeo. Então, o quanto antes você saber a verdade, saber onde você está pisando, é melhor, tá bom? Pense nisso, certo? Enfim, chega por hoje, então deixe seu comentário aqui, deixe seu like e como eu sempre digo, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisa, eu tenho certeza que tem pessoa que precisa saber isso aqui. E se você está com dúvida, está com uma questão, não está, Jota, eu queria conversar com você, você pode. Aqui embaixo tem um link, marca um horário comigo. Clica ali embaixo, manda, ali vai ter uma mensagem, você vai mandar uma mensagem para minha assistente e ela vai te perguntar se você quer terapia ou atendimento pontual. Terapia é encontro de 1 hora com uma frequência, né, semanal, quinzenal, mensal. Encontro pontual é um encontro de 1h30, que não tem a necessidade de ter continuidade, a não ser que você queira. Então você pode conversar comigo por 1h30 e a gente vai fazer o nosso melhor nessa 1h30. Então decide aí, quer conversar comigo, está com dificuldade, está no começo, está meio atazanado, não sabe como ver esses fatores ou qualquer outra coisa dos meus vídeos aqui, fica à vontade, marca o horário, vai ser um prazer conversar com você e aí sim eu vou te escutar, não é só você aqui me escutando. Não é mesmo? Mas é isso. Muito obrigado. A gente se fala no próximo. Boa sorte nos seus relacionamentos. Seja normal, tenha bom senso e vamos aí se relacionar aí com esses 4 fatores aqui que eu tenho certeza que pode te ajudar. Um abraço. Até.